aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltemos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Aleluia! É o Teu povo, você aí na tua casa é o povo de Deus, aleluia. É o Teu povo aqui presente. Tem uma só voz conosco, todos uma só voz, declarando que só Tu és grande. Exalta o nome do Senhor Jesus. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Pois é santo, aleluia. Pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Verdadeiro Senhor. Boa noite, meus irmãos. A graça do Senhor Jesus, aí você que está em casa, nós já estamos aqui preparados para trazer a palavra do Senhor na sua casa. Convido aí os irmãos para lerem comigo em Provérbios 28:13. Vai estar passando aí no seu visor e eu peço que vocês me acompanhem. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Meus irmãos, este é um versículo muito forte, e eu convido a você a meditar nesse versículo agora, principalmente na parte A. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. E eleve aí na sua casa agora uma oração ao Senhor, confessar os nossos pecados, porque Deus é justo e misericordioso para nos perdoar. E em seguida farei uma oração audível. Senhor Deus e Pai, nós não somos nada diante da Tua presença, ó meu Pai, mas a Tua graça, Senhor, é que nos basta, ó Pai. Tua graça, Senhor, é que nos levanta, Senhor Jesus, diante, ó Pai, de toda dificuldade, ó meu Deus. Mas nós estamos aqui, ó Pai, prostrado diante, Pai, do Teu altar, para Te louvar e agradecer, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, ó meu Deus. Muito obrigado. Pai, mas também queremos dizer, ó Pai, perdoe os nossos pecados, as nossas transgressões, ó meu Senhor, aquilo que fizemos, ó Pai, e não Te agrada, ó Pai. Que o Teu sangue derramado na cruz lave os nossos corações, para que possamos sair limpos como a neve, ó Pai, para poder Te adorar, ó Pai, e que o nosso louvor, ele seja agradável ao Senhor. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.
Adore o Senhor conosco nessa noite, meu amado. Louva ao Eterno. Aleluia. Juntos ao nosso Pai. Aleluia. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me pra o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Aleluia. Aleluia. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. E renovar minha mente em Teu querer. Meus dias viverei no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me pra o Teu lado estar. Espero em Ti, espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me pra o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Aleluia. No poder do amor do Senhor Jesus, nós podemos qualquer coisa. Através do amor de Jesus, nossas vidas foram alcançadas. Através do amor de Jesus, você foi alcançado aí na sua casa. Através do sacrifício de Jesus na cruz, nós somos lavados e remidos. Aleluia. Nós vamos ler agora, meus amados, Salmo 63.
Salmo 63, de 1 a 4. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como a terra árida, exausta e sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor que a vida, e os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em Teu nome levanto as minhas mãos. Aleluia! Levante as suas mãos aí na sua casa, meu amado. Adore ao Senhor conosco nessa noite. Se coloque na presença do Deus Altíssimo. Entregue a Ele a sua adoração. O que você tem preparado para Deus? O que você preparou para Deus nessa noite? Para ofertar a Ele, para adorar a Ele através do seu culto? Louve conosco agora. Aleluia! Nas estrelas vejo as tuas mãos. Deus está no controle de tudo. Deus tem o controle das nossas vidas. Aleluia! Vamos louvar e adorar o Teu santo nome agora. Aleluia! Louva comigo com as tuas palmas. Hey, hey, hey. Vamos lá. Nas estrelas veja a sua mão, e no vento ouça a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, e o que Ele é pra mim, E o que Ele é pra você? eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, e o que Ele é E até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é. Vamos lá. Tudo é Jesus pra mim. Tudo Ele é pra mim. E eu vejo a glória. Aleluia! Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor nesse lugar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, e a sua mão, E os céus abertos. os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Vamos lá. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto. Vamos lá. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nós queremos continuar te louvando. Queremos te louvar com o nosso coração quebrantado e contrito na Tua presença. Aleluia. Começa a falar para o Senhor agora. Por que você está aí na sua casa? Por que você está assistindo agora este culto? Qual o seu propósito? Qual o seu objetivo? Ou você está cumprindo uma simples regra, uma simples rotina dessa quarentena, de acessar a live da igreja, simplesmente para cumprir? Ou tem um propósito, um objetivo nisso, meu amado?
Se quebrante na presença do Senhor. Abra teu coração. Fala com Deus agora o que você espera dEle e o que você trouxe para Ele, aleluia. Quebrantado pela cruz do Senhor, pelo seu sacrifício, aleluia. Oh, aleluia. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, na sua obra vou cantar. Hey, hey. Meu Salvador, na cruz mostrou, na cruz mostrou o amor do Pai, o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. O seu amor que purifica de todo pecado. O teu sangue vertido na cruz não foi em vão, meu irmão. Foi para alcançar a sua vida e a minha vida, aleluia. Merecida, aleluia. Imerecida recebemos pela graça do Senhor Jesus. recebi, Pela graça sois salvo, aleluia. Isso não vem de mim, não vem de vós, mas é dom de Deus, aleluia. A morte me livrou, Trouxe minha vida. eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, aleluia! Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Oh, aleluia! Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é seu amor. Aleluia! Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Hey, yeah, yeah. Quebrantado no seu amor. Aleluia! Aleluia! Gostaria de ler com os irmãos o texto de 1ª Carta de João, capítulo 2, versículos 1 e 2, e o versículo 5 e o versículo 6. 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2, e o versículo 5 e 6. Diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação
pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Versículos 5 e 6. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Esse texto aqui de João, ele fala sobre amor. Amor de Deus. Um amor que é incompreensível. Um amor que ele vai além de todo entendimento humano. O apóstolo Paulo, quando vai falar do amor de Cristo, ele nos convida a entender a altura, a profundidade, a largura, comprimento do amor de Cristo. E quando ele vai dizer isso para a gente, a nossa esperança é de que ele vai falar alguma coisa compreensível. Aí depois ele vai dizer que excede todo entendimento. Ele nos chama a conhecer algo que excede todo entendimento. Esse é o amor de Deus por mim e por você. E nesse tempo nós temos clamado a Deus, orado por irmãos e irmãs, tendo na nossa liturgia um momento de intercessão. Quando nós clamamos pela sua vida, nós temos orado por você. E nesse momento, nós nos juntamos como igreja, aí você onde está, eu aqui aonde eu estou, cada um aonde está em sua casa, nós nos juntamos em oração para intercedermos juntos a Deus, porque nós cremos no poder da oração. Por isso, quero convidar você a orar comigo. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de podermos, ó Deus, falar com o Senhor, de poder, ó Pai, levar as nossas vozes em oração, na certeza que o Senhor nos ouve, na certeza que o Senhor nos atende. E queremos, ó Deus, clamar por esse tempo que a gente está vivendo, por irmãos queridos nossos, ó Deus, que estão trabalhando, porque agora, Senhor Deus, não só os profissionais que trabalham na área de segurança, saúde, mas, ó Pai, o comércio já está reabrindo, e no meio de uma grande pandemia, e muitos irmãos estão tendo que trabalhar, porque muitas empresas não fecharam, e a gente pede, ó Deus, ao Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que nos livre, Senhor, de todos os males. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão internados, ó Deus, dispensa a Tua graça. Nós lembramos aqui da dona Mauraci, ó Deus, sê com a Tua filha, Pai. Sustenta, Deus, fortalece, Pai, e traga a cura que vem do Senhor, Deus. Os empresários, ó Deus, que estão, ó Deus, tiveram que estar com as suas portas fechadas, ninguém resiste, ó Deus. E por isso temos vivido uma crise muito grande, Pai. Ser com os nossos empresários, ó Deus. Abençoa, Senhor Deus, a vida deles. Pedimos, ó Deus, pela vida dos profissionais, ó Pai, da área de saúde. Pedimos, ó Deus, por aqueles, ó Pai, que estão transportando mercadorias, Pai, vivem na estrada, Senhor Deus, de um lugar para outro, e passa, Deus, por diversos lugares aonde a pandemia está mais agressiva. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor Deus, tem misericórdia. Clamamos pelos Teus filhos e filhas, Deus, espalhados sobre a face da terra, para que a bênção do Senhor esteja sobre cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. E quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve
louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. E ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. E comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar. Aleluia! Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Irá fazer. Quando ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve, precisando, louve. Tá sofrendo, louve, não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas, aleluia! E ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Deus vai na frente, Deus vai na sua frente, meu amado, acredita, aleluia. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre, aleluia, e ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo, erga tuas mãos, aleluia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia! Com muito louvor. Aleluia! Boa noite, meus irmãos. Eu convido a você que acompanha comigo a leitura da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículos de 5 a 7, que nos diz assim a palavra de Deus: Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, nós sabemos que a ansiedade é algo que realmente sempre quer tomar conta da nossa vida, sempre quer tomar conta das nossas decisões, de tudo aquilo que faz parte das nossas vidas. Mas nós não precisamos viver assim, não precisamos viver desesperados com o amanhã, não precisamos viver desesperados com aquilo que pode ou não acontecer,
porque a nossa confiança precisa estar no Senhor Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: perto está o Senhor. O Senhor está próximo de cada um de nós, o Senhor tem nos amado, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. E é por isso, exatamente por isso, que Ele nos abençoa e podemos ser agentes abençoadores na vida de tantas outras pessoas. É por isso que a nossa igreja não parou, é por isso que a nossa igreja continua sendo uma igreja missionária. E cada um de nós tem essa responsabilidade, cada um de nós é responsabilizado agora pelo próprio Deus de ir para todos os povos proclamar a mensagem do Evangelho. E como nós podemos fazer isso? Com os nossos lábios, podemos pregar o amor de Cristo Jesus, com a nossa vida podemos fazer isso, com o nosso dinheiro, investindo o nosso dinheiro, com os nossos bens, com os nossos recursos, enfim. A nossa igreja, meus queridos, não parou, e você pode trazer à casa do Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Sempre temos colocado aqui a conta da nossa igreja ou o PicPay. Nós estamos aqui sempre abertos a receber o seu dízimo e a sua oferta para continuar investindo em missões. Seja um investidor no reino de Deus também, com os seus bens. Meus queridos, isso é algo precioso, isso é algo valioso. Deus não está interessado no seu dinheiro, mas Deus está interessado na sua vida. Por isso, vamos perceber essa realidade dia após dia. Não ande ansioso, perceba que perto está o Senhor. E sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições, nossas súplicas, diante de Deus, tudo aquilo que nós temos colocado perante Ele, sempre com ações de graça, porque esse Deus tem sido um Deus abençoador. Vamos orar? Pai querido, obrigado, porque de fato entendemos, compreendemos que o Senhor é esse Deus que cuida das nossas vidas, esse Deus que tem nos amado, esse Deus que tem feito com que nada tenha faltado no nosso lar, na nossa casa. E assim entendemos que, da mesma maneira como o Senhor nos abençoa, também devemos abençoar o nosso próximo. Por isso, Deus, queremos investir em missões, por isso queremos investir em pessoas que estão necessitadas não apenas de bens materiais, de bens físicos, mas pessoas que estão necessitadas da palavra do Senhor. Por isso, Deus, nos ajude nisso. Nós sabemos que a nossa igreja não parou, campanhas têm acontecido, Deus, nós podemos continuar trazendo não apenas o nosso dinheiro, mas tantos outros tipos de contribuição, alimentos, podemos trazer roupas, podemos trazer brinquedos, podemos trazer produtos de limpeza, de higiene, enfim. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem suprido a nossa casa, o nosso lar com tudo isso. E nós queremos e desejamos abençoar aqueles que precisam. Pai querido, nos ajude nisso, que tenhamos um coração generoso, que a nossa vida esteja diante do Senhor em completa generosidade, para que assim, de fato, sejamos agentes abençoadores. Muito obrigado por tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor significa nas nossas vidas, tudo que o Senhor tem feito por nós. É a nossa oração de gratidão e louvor ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia no capítulo 6 de João. João capítulo 6, versículo de 1 a 15. Você pode ler na sua Bíblia ou você pode acompanhar aí na sua tela que será projetado. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto é que para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos:
Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar. Pai, obrigado porque temos a Tua palavra, e ela é lâmpada para os nossos pés, e ela é luz para os nossos caminhos. Que sejamos, ó Deus, edificados por ela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, nós vivemos um tempo em que nunca se falou tanto em crise como tem falado hoje em dia. É crise na saúde, é crise na economia, é crise na política, é crise mundial, é crise. Tudo devido a uma pandemia que tem assolado o mundo, e o Brasil hoje é o foco dessa pandemia. E quando falamos a respeito de crise, nós temos que entender que ela é comum a todos nós. Todos os seres humanos, eles vivem o seu tempo de crise. Não é só hoje que nós estamos vivendo. Hoje essa crise, ela é comum a todas as pessoas, atingiu a todas as pessoas, a todas as nações do mundo. Foi instalada uma crise por conta de um motivo específico, que é essa pandemia. Mas a gente sabe que cristãos e não cristãos viveram a repercussão, né, as consequências de toda essa crise que tem assolado o nosso mundo. E é muito interessante falar a respeito disso, porque há muitas pessoas que pensam, têm uma visão errada a respeito das crises, das adversidades, das lutas, das provações, e que as provações elas só vêm àqueles que não conhecem a Jesus Cristo ou não temem a Jesus Cristo. Mas a verdade é que a crise ela sempre existiu, desde quando o pecado ele passou a fazer parte da natureza humana. Quando a gente olha para a primeira família constituída, que foi Adão e Eva, eles viveram um momento de muita crise, pós-pecado. E a crise que eles viveram foi uma crise profunda, mesmo ali, uma família só em todo o globo terrestre, e eles então provaram as maiores dores que o ser humano pode provar. Eles provaram a dor de perder um filho. Caim matou Abel. E eu fico imaginando o coração de Adão e Eva por terem perdido o seu único filho. E pais que já tiveram essa experiência sabem que é uma dor tão profunda que você não tem condições de expressar o tamanho dessa dor. Mas não apenas porque perderam o filho. A dor também que eles tiveram foi pelo fato deles conviverem dentro da sua casa com um assassino. Você imagina bem, Caim chegando em casa todos os dias, almoçando ou jantando na mesa, os seus pais, Adão e Eva, era quase que impossível não relembrar do fato. E eles tiveram que viver e conviver com essa realidade, porque só existia uma família. Não tinha uma outra cidade para para Caim se deslocar. Não havia um outro local que ele pudesse, então, fugir da presença dos seus pais. E ali eles tiveram que conviver, não apenas com a dor da perda, mas conviver com um próprio filho assassino. Mais do que isso, eles tiveram que conviver também com a culpa da morte. Porque eu fico imaginando Adão e Eva convivendo com Caim após a morte de Abel, eles relembrando o motivo
pelo qual o ódio nasceu no coração, todo ressentimento, tudo aquilo que moveu o primeiro homicídio registrado na nossa história, tudo começou quando Eva estava lá no jardim do Éden e foi tentada e foi oferecido o fruto proibido, e ela então comeu e ofereceu também a Adão. Eu fico imaginando a culpa no coração desse casal. Quando a gente fala de crise para a vida cristã, e a gente fala desse casal, Adão e Eva, porque Adão e Eva, eles tinham acabado de sair do Éden, eles estavam vivendo ainda com lembranças de que eles tinham do Éden, da plenitude de amor, de todo o sentimento que havia no coração deles, e tudo aquilo que havia sido perdido. Quando a gente olha para a história de Abraão, se um homem temente a Deus não tivesse que passar pelas crises, Abraão não teria que sair da sua terra, nem da sua parentela. Deus ia prover a Abraão de forma tal que ele já estivesse na sua própria terra, no local onde Deus havia escolhido para poder ele se dirigir. Deus não havia tornado a possibilidade de Sara ser estéril. Abraão teria evitado toda uma história com Agar e toda uma história que causou uma dificuldade muito grande no relacionamento dele com Sara e outras coisas mais. Se aquele que crê e teme ao Senhor não passa pelos desertos da vida, pelas crises, o que falar então de Jó? Nós já falamos de Jó há uns domingos atrás, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Sabe, meus irmãos, porque poderia falar de Paulo, poderia falar de Pedro, poderia falar de Jesus Cristo. Mas a gente aprende que em meio às crises, Jesus nos ensina, Deus nos ensina em meio às crises. E as crises, elas são instauradas na nossa vida, e a gente tem que saber como é que nós vamos nos portar diante dela. Ela é real, ela existe, ela vai sempre bater às nossas portas, mas nós precisamos aprender como lidar com elas. E aqui diante desse texto a gente vê de maneira muito clara uma diferenciação entre os discípulos, mesmo andando com Jesus Cristo, mesmo tendo visto diversos milagres acontecendo, mesmo sabendo que Jesus era o Filho de Deus, esses discípulos, eles trazem no seu coração a natureza humana, a minha natureza e a sua natureza. E a tendência da natureza humana é nos tornarmos impotentes diante das circunstâncias adversas. A gente está vivendo um tempo em que nós nos tornamos menores e mais fracos do que um vírus. Essa é a realidade humana. A realidade humana é uma realidade finita. A realidade humana é uma realidade limitada. Mas quando a gente olha para a realidade de Jesus Cristo, na pessoa de Deus, a gente percebe que é uma diferença muito grande. E no texto aqui ele vai dizer isso, quando Jesus ele pergunta, olha, onde é que nós vamos comprar pão para todos? Onde é que nós vamos alimentar todos? E aí o texto do versículo 6 diz assim, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Sabe, Jesus já sabia o que estava para fazer. Jesus queria experimentar a fé dos discípulos. E Jesus, ele é diferente de todos nós, porque ele é o próprio Deus. Gênesis capítulo 18, versículo 14. Gênesis 18, versículo 14, diz assim, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Qual é a resposta? Não. Lá em Salmos 62, versículo 11, sabe quando você lê um versículo, e esse versículo, a impressão que você tem é que você nunca leu?
Sabe, já li a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse diversas vezes. Já li o livro de Salmos por diversas vezes. E quando estava preparando esse texto, eu falei assim, meu Deus, esse versículo existe, estava aqui. E o capítulo 62, versículo 11 diz assim: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. O poder não pertence a nós. E Deus, ele fala uma vez só, e quando o texto ele está dizendo aqui, ele se falou Deus uma vez, Deus não precisa falar duas vezes. Deus fala uma vez só. Spurgeon, quando fala do poder de Deus, ele fala as seguintes palavras: o poder de Deus é como Ele mesmo, autoexistente, autossustentado. O mais poderoso dos homens não pode acrescentar sequer uma sombra de poder ao onipotente. Ele se firma sobre nenhum trono reforçado. Ele não se firma sobre nenhum trono reforçado, nem se apoia em nenhum braço ajudador. Sua corte não é mantida por seus cortesãos, nem toma ele emprestado das suas criaturas o seu esplendor. Ele próprio é a grande fonte central e o originador de toda energia. Assim diz Spurgeon. E diante desse texto, irmãos, e diante de tudo que eu falei, eu gostaria de falar sobre um tema nesta noite, que é uma frase muito conhecida, que é simples e objetivo, apenas o seguinte: sem crise. Alguém já disse para você? Olha, sem crise. Às vezes nós usamos a expressão sem estresse, mas aqui a expressão é sem crise. Sabe, não precisa de crise. E por que não preciso de crise? Ele vai dizer aqui no texto, em primeiro lugar, sem crise, mesmo que haja motivo para ela. Às vezes nós encontramos diversos motivos para entrar em crise. Às vezes tem pessoas que procuram motivo para gerar crise. Está vivendo tudo bem, está tudo certo, mas eu preciso criar uma crise, porque eu não consigo viver sem crise. Sem crise. E por que sem crise? Olha o que está no versículo 5 e versículo 6. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Quando a gente olha para esses dois versículos, a gente entende que havia todo um cenário gerado para viver uma crise. Havia uma multidão, não havia comida, não tinha aonde comprar, e aí ele vai mostrar para a gente alguns detalhes importantes porque que a crise ela foi gerada. E a primeira coisa que o primeiro motivo que a crise foi gerada é porque eles estavam no deserto. E o que é deserto? Deserto é sinônimo de medo, deserto é sinônimo de angústia, deserto é sinônimo de isolamento social. Lembra de alguma coisa? Deserto é sinônimo de morte. Nunca se falou tanto em morte como tem se falado nesses dias. Conversando com um senhor amigo, senhor já com seus 70 e poucos anos, ele chegou para mim e disse para mim: olha, pastor, eu estou ficando em casa. Eu perguntei para ele: está saindo para nada? Eu falei assim: para nada, porque a carrocinha está passando, e a carrocinha está pegando, está lambendo todo mundo, está passando e recolhendo. Nunca se falou tanto em morte, é só você ligar a sua televisão no final do dia, e você vai ver a contabilidade das mortes, aqui no Brasil, em outros países mais, alguns já, graças a Deus, já diminuíram. O Brasil está no pico, e eu
crê em Deus que da agora para frente nós vamos diminuir esse número de mortes para começar voltar a uma normalidade de vida. Nós temos orado tanto por isso. Mas a verdade é que muitas coisas, sabe, estavam no deserto, e esse deserto, ele traz para a gente todos esses ensinamentos. E aí nós não podemos nos esquecer, irmãos, que o deserto ele é importante na nossa vida. Mesmo que você me perguntar, David, você quer passar pelo deserto? Eu vou dizer para você, não. Quando Jesus chegou para Pedro, ele falou assim, Pedro, Satanás pediu sua vida para se andar. E eu fico me imaginando o lugar de Pedro. E eu, possivelmente, no lugar de Pedro, teria dito para Jesus, Jesus, o Senhor disse para ele pôr cá fora, né? E Jesus disse para Pedro o seguinte, olha, eu roguei por ti. Em outras palavras, Jesus fala para Pedro, Pedro, prepara o teu lombo, que vem chumbo grosso. Você vai para o deserto, meu filho. É no deserto que Deus nos prova. E quando a gente olha para o Salmo 84, versículo 4 a 6, diz assim, bem-aventurados que habitam em tua casa, quer dizer, bem-aventurado é quem? Felizes são aqueles que habitam em tua casa, e de fato é feliz, aqueles que habitam na presença do Senhor. Bem-aventurado aqueles que te louvam perpetuamente, quer dizer, o louvor perpétuo é um louvor que não tem um tempo para louvar a Deus, em todas as circunstâncias a pessoa louva a Deus. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, é um homem ou uma mulher que não deposita em si a sua própria confiança, mas deposita em Deus, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, caminho reto, homem íntegro. A gente olha para um homem desse, para uma mulher como essa, e fala assim, nada de mal vai acontecer com uma mulher ou um homem como este. Mas o texto ele continua dizendo, o qual passando pelo vale árido, aquele que caminha com o Senhor, que é feliz, que anda nos caminhos retos, que louva o Senhor perpetuamente, que habita na casa do Senhor, ele passa pelo vale árido. Mas o texto ele continua dizendo, ele não fala que permanece, ele fala que passa. E Deus faz um manancial de bênçãos quando cobre pela primeira chuva. Sem crise, mesmo que haja motivo para ela, mesmo que você esteja no deserto. O segundo motivo para eles entrarem em crise é que eles estavam sem dinheiro. Olha o versículo 7, respondeu-lhe Filipe, não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Eles estavam sem dinheiro, não apenas no deserto, não apenas com pessoas famintas, mas também estavam sem dinheiro. Olha, nós íamos precisar muito mais do que 200 denários, Jesus. Nós não temos. Nessa crise, irmãos, tem assolado muitos irmãos financeiramente. Muitas empresas tiveram dificuldades, têm tido dificuldades financeiras. Há muitas famílias que pais e mães perderam seus empregos, perderam a sua renda familiar. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus não vai deixar faltar o pão de cada dia a cada um de vocês e a cada um de nós. Porque Deus, Ele é fiel. Terceiro motivo para que se desesperar é que eles estavam com fome. O versículo vai dizer, para que para receber cada um o seu pedaço. Versículo 7, parte final. Eles estavam no deserto, eles estavam sem dinheiro e eles estavam com fome. Todos os motivos para poder se desesperar. Aí Jesus vai dizer para cada um de nós, sem crise. Segundo lugar, sem crise. Não apenas porque, mesmo que haja motivo para ela, mas em segundo lugar, mesmo que todos estejam em crise em sua volta. Mesmo que todos estejam. Olha o versículo 7 que nós já lemos. Respondeu-lhe Filipe, não te bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço?
Não só havia uma crise instaurada, mas pior do que isso, as pessoas também estavam em crise. A tendência daqueles que estão vivendo a crise é apelar pelo impulso, é agir pelo impulso. Eu não sei quantos de vocês já agiram impulsivamente, e o impulso é sinônimo de imprudência. O impulso é sinônimo de alguém precipitado, alguém insensato, alguém impaciente. Deus não só nos deu sabedoria para podermos refletir, repensar, montar estratégias, ver aonde de fato estamos, procurar o melhor caminho, mas Deus também nos deu o Espírito Santo de Deus, para termos o discernimento, para entendermos a vontade do Senhor em meio a todos os momentos da nossa vida. Eu quero dizer uma coisa para você, em todo momento da sua vida, grava isso, meu irmão, em todo momento da sua vida, Deus tem um propósito, não importa qual ele seja. Amém, irmãos? Você crê nisso? Nós precisamos crer nisso, sabe? Nós não podemos agir pelo impulso. E quem age por impulso não é só aquelas pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Lembra da história de Pedro? Quando soldados foram prender Jesus Cristo, ele agiu pelo impulso. Ele voou no soldado Malco. Sabe, irmãos? E Jesus adverte Pedro. Isso não é assim. Nós temos que ter sabedoria, mas nós temos que ter também discernimento para entender a vontade de Deus. Sem crise, mesmo que todos estejam em sua volta em crise. A tendência daqueles que estão em crise é agir como os demais. Percebo que nenhum dos discípulos se levantou, nenhum. Aqui, a figura do diálogo aqui, né, Jesus está conversando com Filipe. Filipe é aquele que é o porta-voz de todos os discípulos. Mas nenhum outro discípulo levantou a voz e disse: ô Filipe, peraí rapaz, qual o desespero seu? Por que você está desesperado? Por que a preocupação? Olha com quem nós estamos, cara. Olha com quem nós estamos. Estamos com Jesus, rapaz. Você acha que Ele não vai prover todas as coisas para que essa multidão seja alimentada? Ninguém se levantou. Porque todos seguiram aquele que estava em crise. A tendência natural humana é essa. Lembra do texto de Moisés, que mandou os espias avistar a terra? Quando os espias voltam, 10 começam a relatar coisas maravilhosas da terra, mas dizem para Moisés: Moisés, Deus errou. Nós não podemos, Moisés, em momento nenhum, habitar nesta terra. Sabe por quê? Porque esta terra tem gigantes. Essa terra tem cidades altamente fortificadas, com grandes muros. E aí o que aconteceu, meus irmãos? Dos 12, 2 se levantam, Josué e Calebe, no meio de um povo em crise. 10 levaram crise para todo o povo, e 2 se rebelaram contra. Tiveram a coragem de não entrar em crise em meio às circunstâncias adversas. Resolveram não entrar em crise agindo como os demais. E eles disseram então: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. E Josué fala uma coisa magnífica. Ele vai dizer: se o Senhor se agradar de nós, nós podemos. Sabe, irmãos, nenhum discípulo se levantou. E Jesus fez isso para testar o coração dos discípulos. E aqueles não foram aprovados, mesmo tendo visto diversos milagres. E quantas vezes isso acontece comigo? Quantas vezes isso acontece com você, irmãos? Porque nós precisamos exercitar a nossa fé. E o exercício da nossa fé é quando Deus nos prova diante das adversidades da vida. Quando a gente fala para as adversidades da vida o seguinte: olha, você não vai me vencer.
Você não vai me destruir. As adversidades, elas vieram não para me abater, não para me jogar numa cama e ficar chorando o dia e noite, mas elas vieram para poder me fortalecer, para fortalecer a minha fé e crer que o meu Deus, o Deus do impossível, Ele vai agir na minha vida. Em último lugar, sem crise. Sem crise. Porque Jesus está entre nós. É toda a diferença. É o que desfaz toda a crise. Versículos 10 a 13 diz assim: Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. As mulheres não eram contadas, nem as crianças. Então Jesus tomou 5 pães, e tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os 2 peixes, quanto queriam. Irmãos, não tinha aquela coisa assim, sabe acampamento? Quando você vai a acampamento e você vai servir, e tem uma pessoa lá na carne, e você fica orando para poder ser um conhecido seu. Todo acampamento, quando eu era adolescente, eu ficava assim: Deus, tomara que seja fulano de tal, alguém da minha igreja, na carne, sabe? Mas não tinha disso, não tinha alguém regulando a carne, não. Eles comeram quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Então, ali Jesus, ele demonstrou que não há crise. Na presença de Jesus não existe crise. Em meio à crise, não queira apresentar a solução antes de consultar a Deus. É isso que eu aprendo aqui. Não queira consultar. A resposta certa que Filipe deveria dar a Jesus, quando Jesus perguntou, no versículo 5, onde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas dizia isso para experimentar, e Filipe, então, a resposta dele foi uma resposta sem fé. Ele deveria ter consultado Jesus Cristo: Jesus, como é que nós vamos fazer? É o Senhor que é o Deus, é o Senhor que é o nosso guia. Essa resposta aí tem que vir da parte do Senhor, porque nós estamos aqui, porque o Senhor nos trouxe, e a gente tem certeza, Deus, que o Senhor não vai nos abandonar. Essa deveria ser a resposta dele. Mas eu vou ser sincero para vocês. Eu, no lugar de Filipe, talvez teria dito as mesmas palavras. Não queira apresentar a solução antes de Deus. Sem crise, porque Jesus está entre nós. Em meio à crise, não deixe de confiar na presença e poder de Jesus. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Quais são as suas crises? Existe crise comum, nós estamos vivendo uma crise comum, que é o Covid. Todos nós aqui estamos sendo impactados por essa enfermidade que tem assolado. Todos nós ficamos isolados socialmente. Todos nós perdemos o nosso direito de ir e vir. Sabe? Mas quais são as suas outras crises? Coloca diante de Deus e creia nesse poder de Deus. Terceiro e último lugar nessa parte, desse terceiro ponto. Busque em Deus, pois Ele é mais que especializado em ajudar os seus filhos a sair do deserto. Ele é mais que especializado. Jesus, Ele nos conduz aos desertos. Quando Jesus ele foi ser tentado, Deus o levou ao deserto. Mas Deus não o abandonou. Quando
Deus falou para Moisés libertar o povo e caminhar com o povo no deserto, Deus não abandonou o povo no deserto. Deus não nos abandona nos nossos desertos. E nos nossos desertos, Deus ele não entrega apenas um mapa para a gente. Ele entrega um celular com GPS, né, seja ele qual for, né, e chega para a gente e fala assim, olha, está aqui o GPS. É só você seguir as orientações do GPS. E aí eu, inclusive, coloquei nesse aplicativo desse GPS a minha voz. Você vai ouvir a minha voz. Ó, dobre à esquerda, nada disso. Sabe o que Deus faz em meio ao deserto? Comigo e com você? Ele se torna o nosso guia. Ele não é o Deus de entregar mapa para a gente. Ele se torna o nosso guia. Ele vai com a gente. Ele pega na nossa mão. E em alguns momentos, Ele nos carrega no colo. E nos leva no colo. Sabe, irmãos? Sem crise. Esse é o tema. Eu sei que é muito difícil, irmãos, você viver isso em meio a uma pandemia. Ah, pastor, é muito difícil viver isso em meio a essa pandemia. Mas é na pandemia mesmo, é na crise mesmo, é no deserto mesmo, nós somos tentados e animados a confiar em Deus. Sem crise, mesmo que haja motivo para ela. Sem crise, mesmo que todos estejam em crise à sua volta. Sem crise, porque Jesus está entre nós. Que esse Jesus que está na sua casa possa te ajudar, te auxiliar em toda a sua caminhada, e que possa te abençoar. Quero orar por você. Vamos orar. Deus, vivemos tempos difíceis, mas, ó Deus, nós sabemos que o Senhor é real. O Senhor é o Deus vivo, o Deus que não apenas criou o céu, a terra, mas é o Deus que sustenta todas as coisas. É o Deus que nada pega o Senhor desapercebido. E nós queremos, ó Pai, nos sentir nas Tuas mãos. Ajuda, Senhor Deus, aqueles que estão abatidos. Ajuda aqueles, ó Deus, que estão de luto. Ajuda aqueles, ó Deus, que estão precisando, ó Deus, de recurso financeiro. Ajuda aqueles, ó Deus, que estão em tratamento de saúde. Ajuda aqueles, ó Deus, que já perderam a esperança, Deus. Ajuda, Senhor, tem misericórdia. Ajuda o Teu povo. E nos ajude como igreja a ser braço do Senhor para abençoar os Teus filhos aqui na terra. Fortalece a nossa fé e a nossa esperança no Deus que tudo pode. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Aleluia. Esse é o Deus que tem caminhado contigo, meu irmão. Esse é o Deus que está com você, que está na sua vida. Aleluia. Cante comigo. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo
tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. E eu sei que os teus olhos, aleluia, sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. posso enfrentar, Senhor, aleluia. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vai se cumprir. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos chegando ao fim de mais essa transmissão desse culto ao Senhor que nós prestamos a Ele aqui juntos, né? Mesmo estando separados fisicamente, mas cada um no seu lar com o mesmo pensamento, o mesmo sentimento de louvar, adorar, de glorificar o nosso Deus. O culto continua aí na sua casa, você sozinho, você com a sua família, enfim. Vamos sempre ter esse entendimento de que o culto nunca termina. A nossa vida é um culto ao Senhor Deus. Mas esse momento de transmissão aqui agora chega ao seu fim. Nossos jovens e adolescentes agora, encerrando essa transmissão, continuarão reunidos aí na plataforma Zoom, e aí eles poderão aí, mais uma vez, encarar a semana de desafios aí juntos, orando ao Senhor. E, de fato, durante as semanas, todas as programações da igreja têm acontecido, e você pode acompanhar cada uma delas. Todos os dias os nossos jovens têm se encontrado para orar, às 7 horas da noite, e você pode participar desse momento maravilhoso. Nas segundas-feiras, os nossos jovens, às 7h30, têm se reunido para um bate-papo com vários pastores convidados, e nessa segunda-feira agora, amanhã, o pastor convidado é o pastor Bernardo Emiliano, de Minas Gerais, de Uberlândia. Então ele vai trazer aí uma palavra abençoada para a vida dos nossos jovens. Lembrando também, às terças-feiras nós temos o encontro do coral, o ensaio do nosso coral, às 19 horas também. Lembrando também que quarta-feira temos a sequência do nosso estudo, aquilo que começou como sendo onde Deus está, e aí continuou com Ele está aqui, e agora nós temos conversado acerca dessa grande realidade também, que Ele voltará. Então participe dessa nossa série de estudos bíblicos, que com certeza tem sido algo abençoador nas nossas vidas. Na quinta-feira, nós ainda temos encontros com as crianças, com a SAF da igreja, com a UPA, cada uma aí na sua plataforma, cada um no seu horário. As crianças
às 20h30, a SAF e a UPA às 19h30. Então, você que participa dessas sociedades internas, faça ali parte de tudo aquilo que tem acontecido, né? E juntos vamos louvar e glorificar o nome do nosso Deus. E nossas programações de fim de semana, domingo, EBD às 9h acontecendo normalmente, e o culto à noite às 19h. Lembrando aí que no meio, na tardezinha de domingo, sempre temos um encontro com a UCP também, às 15h. Então, pegue ali as suas crianças, convide outras crianças a participar também, e vamos juntos aprender a palavra do nosso Deus. Amém, meus queridos? Que Deus nos abençoe nisso. E eu quero convidar você a uma oração. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu, esse meio fantástico que tem sido abençoador para cada um de nós, que tem sido abençoador para tantas vidas, que é essa ferramenta da internet. Muito obrigado porque o Senhor capacitou homens a desenvolver esses recursos, e hoje nós podemos usufruir disso, para levar a mensagem do Evangelho, compartilhar a mensagem do Evangelho, e não é porque essa transmissão agora chegou ao fim que o culto ao Senhor está encerrado. Pai querido, essa transmissão continuará aí no YouTube ou no Facebook, e tantas outras pessoas poderão participar desse culto ao Senhor conosco em qualquer outra hora do dia, e nós louvamos ao Senhor por isso, Pai. Muito obrigado pela mensagem do Senhor que foi pregada, tanto em formas de canção, quanto através da leitura da Tua Palavra, Deus. Muito obrigado, porque ela toca no fundo do nosso coração, ela muda a nossa vida, a Tua Palavra tem esse poder. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade maravilhosa, preciosa que nós estivemos aqui. E agora nós te pedimos que o Senhor nos dê uma semana, de fato, abençoada, uma semana em que também podemos ser pessoas que vão abençoar outras pessoas. E nós te pedimos, Deus, abra oportunidades diante de nós, para que possamos enxergar a necessidade do nosso próximo e assim agir como agentes abençoadores do Teu reino. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre a sua vida, seja todo o povo de Deus espalhado pela terra, não só hoje, mas para todo sempre. Assim oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração Tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida
onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia.